nunca me conformei com essa ideia de que dona de casa tem que passar o dia inteiro trabalhando. Por isso que eu tô sempre procurando formas de otimizar a minha rotina, fazer uma limpeza eficiente, mas que me poupe energia e sobre tempo para fazer outras coisas, porque eu sou muito mais do que só dona de casa. O meu nome é Juliana e esse aqui é o Simplifique-se, o canal que eu criei para compartilhar com você as minhas experiências simplificando a vida. E hoje eu vou te mostrar como que eu faço isso na limpeza da casa usando as ferramentas certas. E pode ficar tranquila que eu vou te falar se tem algum contra, para quem que serve, como higienizar. Eu vou te falar tudo o que eu faço aqui. Não repara a voz porque eu tô resfriada. O primeiro item da lista é um dos meus principais salvadores de tempo, que é o aspirador vertical. É ele que eu uso quase todos os dias para deixar minha casa sem poeira de uma forma super rápida. Mas ele não serve só para essa função de varrer a casa. Como ele tem alguns acessórios diferentes, eu também uso para tirar teia de aranha, limpar embaixo dos armários. Como ele é fininho e tem o cabo longo, ele chega em vários cantinhos da casa que a vassoura não iria chegar. Para quem eu acho que ele é super válido, é para quem tem o piso cerâmico ou porcelanato. Para quem tem pisos diferentes, como vinílico ou um piso de madeira, eu não sei se funcionaria muito bem. E eu também não pesquisei sobre esse assunto porque eu sempre vivi em casas que só tem porcelanato ou piso cerâmico mesmo. E o que fez ele ser o meu xodózinho é a praticidade de limpar a casa tendo uma criança. Porque se você, assim como eu, é mãe, sabe que eles gostam de arrumar, de organizar, de limpar junto com a gente. E como com a vassoura a gente tem que ir reunindo a sujeira em algum lugar, se eu fosse fazendo isso pela casa, o meu filho iria pisoteando, levando para outros lugares, tipo o que faz o ventilador ligado quando a gente está varrendo, um desastre. Já o aspirador não, como ele já passa ali limpando, o meu filho vai indo atrás de mim, mas não passa espalhando sujeira. O segundo item que tem tudo a ver com o primeiro é o mop giratório. E eu considero que tem tudo a ver com o primeiro, porque como eu comprei ele antes de ter o aspirador, para mim ele não funcionava. Porque com a vassoura, por mais que a gente se dedique, ela acaba deixando alguns fios de cabelo para trás. E fio de cabelo no mop, ele solta conforme você tá limpando a casa, não fica legal. E só quando eu juntei essa dupla, primeiro o aspirador e depois o mop, aí sim a limpeza ficou um brinco. Para mim, ele também serve tanto para o piso cerâmico quanto para o porcelanato. Mas eu também já acompanhei uma menina que ela usava o mop e ela tinha o vinílico. Ela passava ele bem sequinho e ela conseguia limpar o piso dela. Então esse eu já indico também o vinílico. E até agora o único contra que eu encontrei do mop é essa questão de deixar o fio de cabelo quando você está limpando. Então todas as pessoas que eu conheci que compraram até primeiro do que eu, mas não tinham aspirador, reclamavam, até se desfizeram, mas essas pessoas não compraram um aspirador. Eu, como já estava namorando um aspirador há um bom tempo, quando eu juntei os dois na limpeza, aí sim eu fiquei satisfeita. Assim como o aspirador, ele também é um pouco menor e ele consegue entrar em cantinhos que a vassoura com o pano aqui em casa não iria. E por essa questão de ser giratório, você consegue passar ele super rápido e acaba compensando ele ser pequeno. Para mim, eu não vejo dificuldade como se ele pegasse menos área do que o pano, não, porque eu acho ele bem eficiente, você consegue passar mais rápido até, ele desliza muito bem, melhor do que o pano de chão. Sem falar nessa questão de não precisar ficar colocando a mão na água suja, em produtos de limpeza. Eu tenho alergia a produtos fortes de limpeza. Há pouco tempo que eu consegui me acostumar com o detergente, mas até um dia desse a minha mão descascava toda. Então, assim, cloro, sabão em pó, essas coisas eu não gosto de ficar, assim, diretamente na minha mão por muito tempo, que começa a descascar. E, inclusive, ele foi criado com essa intenção, da gente não tá colocando a mão diretamente ali na sujeira. E no final eu vou explicar até como que eu higienizo ele. Agora, um outro item que também me salvou, assim, de não acumular muita roupa, tanto para lavar quanto para dobrar, é o varal de pé, mas não é aquele comum, é o varal de andares. Ele é perfeito para quem mora em apartamento ou para quem mora em casa, mas se assim como eu ainda não tem uma área de serviço coberta, porque aqui o nosso quintal está em obra, então a gente ainda não concluiu a nossa área de serviço e eu acabava ficando dependente do tempo. Às vezes eu pendurava a roupa e aí o tempo mudava e eu tinha que estar correndo, às vezes a roupa pegava chuva.
E eu detesto, acho que ninguém gosta de fazer retrabalho. Como eu tinha acabado de colocar a roupa lá, já tinha que sair correndo para poder tirar, senão ia molhar tudo. E aí eu ficava sem espaço para poder colocar. Às vezes eu estendia a roupa assim nos móveis dentro de casa. A casa ficava assim com um jeito de casa desorganizada. Eu odiava. Mas infelizmente quando estava frio era a única opção que eu tinha. Então esse varal de andares foi assim uma solução para mim. Ele é dobrável e você consegue colocar assim num cantinho da casa, por exemplo, do lado de um guarda-roupa, se você tiver um espaço ali que seja suficiente, porque o pé dele é um pouco largo. Mas se você tem ali um cantinho, um espaço que está vazio, você consegue sim encaixar ele. O único contra que eu considero desse varal é porque ele é um pouco mole, ele não fica tão assim resistente como aquele varal de chão de ferro. Como ele tem algumas partes de plástico, ele não fica tão firme. O que eu tô pensando em fazer é colar com a Tec Bond, onde ele tem os encaixes, para ver se ele fica mais firme. Mas não é nada assim que me incomoda, que me faz não querer usar, muito pelo contrário, eu tô aproveitando muito ele. A minha máquina aqui é de 9 quilos e eu consigo colocar nele uma máquina e meia. Então, se eu faço uma lavagem no alto e depois eu faço mais uma no médio, eu consigo colocar todas as roupas nele. Mas aqui eu não gosto de acumular roupa, então eu procuro lavar dia sim, dia não. Então ele tá sempre com roupa aqui em casa, mas em compensação o resto da casa tá todo organizado. E a roupa fica secando mais ou menos uns 2 dias, que eu costumo lavar pela manhã, e aí pulo um dia, no outro eu lavo, então é nessa hora que eu faço a troca, as roupas que tá nele eu tiro, dobro, e depois estendo as que eu acabei de lavar. E antes de te contar como que eu faço a higienização por aqui, já pega esse vídeo e manda para uma amiga que você acha que também está precisando economizar tempo na limpeza. Só assim vocês duas ficam com tempo livre e aí vocês podem papear mais, trocar mais mensagem, mandar mais uns áudios assim de meia hora, sabe? A higienização do aspirador tá aparecendo aí para você. Eu consigo desmontar ele todo e pego a mesma esponjinha que eu uso para poder limpar a pia do banheiro, eu uso também para lavar ele. Depois, todas essas peças de plástico é só colocar para secar. Já o filtro eu deixo de molho num potinho, depois eu lavo na mão mesmo e penduro. Nas instruções dele pede para deixar pelo menos 24 horas secando. Já o mop, quando eu termino de limpar a casa, eu me desfaço da água suja, coloco uma limpa e coloco o sabão em pó. Mergulho ele lá dentro umas 3 vezes, mergulho, tiro a água, mergulho, tiro a água para poder ele ficar bem limpinho. Me desfaço também dessa água, aí coloco ele lá de novo, mais umas 3 vezes dentro dessa água e faço isso de novo, para ele poder ficar bem limpinho, sem resíduo de sabão e sem resíduo de sujeira. E uma vez por mês eu tenho o costume de fazer uma lavagem completa com a minha máquina vazia. Então, antes de fazer essa lavagem, eu coloco tudo que é pano de chão aqui em casa para lavar na máquina, inclusive o mop. Então, sempre que eu termino de usar o mop, eu tiro ele do refil, coloco para secar. Tanto depois da limpeza da casa, como depois da lavagem na máquina também. Para ele não ficar cheiro, para ele ficar sempre limpinho, eu sempre coloco ele para secar depois. Já o meu varal, eu comprei ele, deve ter no máximo uns 3 meses, e até agora eu não precisei limpar e com certeza é só passar um paninho nele que vai estar tudo certinho. A limpeza dele não tem mistério. Esses 3 são só alguns dos utensílios que eu uso aqui em casa. Então, se você gostou desse vídeo aqui, você deixa um like para eu entender e trazer uma parte 2 mostrando quais são os outros que eu uso. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa um coração para mim aqui embaixo. E nesse vídeo aqui eu falei como que eu economizo tempo de vida e não só de limpeza da casa com o minimalismo digital. E nesse aqui eu falei sobre um hábito que eu tô cultivando usando esse tempo livre que me sobra. Eu não vou nem te dar tchau porque eu já tô te esperando lá no próximo vídeo. Mas eu falo tempo 2 vezes. Não é a vassoura que fala, como é que é? É claro que você tá sem água, né, minha filha? Ficou legal.